Boa noite, abençoado. Boa noite, abençoada. Com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Hoje, sábado, dia 1º de janeiro de 2022. Antes de dar início a esse maravilhoso estudo que nós temos aqui, eu gostaria de dizer para você que é um prazer estar gravando esses áudios com esses estudos bíblicos, estudos espirituais, e é um desejo do fundo do meu coração que possa estar iluminando o seu entendimento, que os olhos do seu entendimento possam ser iluminados por essa palavra, a palavra da graça. Eu quero dizer também para você, se você desejar ajudar o nosso trabalho com qualquer contribuição, não importa o valor, não importa o valor. O importante é que seja de coração. Vai ser maravilhoso para nós estar recebendo a sua ajuda, o seu apoio, pois isso será um incentivo para que nós venhamos continuar gravando esses áudios. A gravar esses áudios. O número do nosso Pix é 21 99 58 70 656. E é através desse mesmo número que você pode entrar em contato conosco. 21 99 58 70 656. Não importa o valor. Aquilo que Deus colocar no seu coração e você sentir de estar nos ajudando, contribuindo com o nosso trabalho, será bem-vindo. Envie também um recibo para nós pelo WhatsApp, por esse mesmo número, para que nós venhamos poder falar ou agradecer no nosso Facebook a sua contribuição. O estudo de hoje tem por título Andai em Espírito. Andai em Espírito. Esse título, essa palavra, essa frase, andai em Espírito, o que nós podemos pensar é o seguinte: o que seria andar em Espírito? Então vamos ler o livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. É o nosso texto de base, é o nosso texto áureo. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Para muitas pessoas, essa palavra ela é muito enigmática. Porque como é que você vai saber o que é andar em espírito? Será que andar em espírito é andar fora do corpo? Será que andar em espírito é nós andarmos como um fantasma na rua? Na realidade, o que eu vou apresentar para você é a minha opinião. O que é andar em espírito? Eu tinha um amigo, eu me lembro que há muitos anos atrás, muitos anos atrás, havia um amigo meu que uma certa noite eu estava voltando para casa, eu estava saindo de uma reunião, estava voltando para minha casa, e esse meu amigo estava andando na rua à noite, de olhos fechados, e nós nos esbarramos na rua
E eu perguntei a ele assim: poxa, eu percebi que você estava de olho fechado. O que é que está acontecendo? Ele disse para mim assim: Marcílio, eu estou andando em espírito. Eu me lembro disso até hoje. Eu estou andando em espírito. Vamos ver se o conceito dele de andar em espírito estava correto na época. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele diz assim: andai em espírito. Então, na minha concepção, andar em espírito é ter a consciência de que você é um espírito, de que você não é carne, você é um espírito com Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, livro de Hebreus, que também foi escrito pelo apóstolo Paulo, vamos ver o que diz nesse versículo. No livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, veja bem, o que o apóstolo Paulo diz? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, a concupiscência da carne, ela está ligada ao que ele vai falar no mesmo capítulo, seguindo o mesmo tema, as obras da carne. Vamos ler agora o versículo 17 do mesmo capítulo, que diz assim: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja bem, meu irmão, meu amigo, por isso, se a pessoa não tem essa revelação, ela pode cair numa loucura, em um labirinto. Por quê? Uma hora a pessoa ela vai tentar, ela vai querer fazer alguma coisa de ruim. E o Espírito vai dizer para ele assim, ó, não faça porque você é um filho de Deus. Outra hora, ele vai querer fazer uma coisa boa. E a sua carne vai dizer, não faça isso porque você vai tomar um prejuízo. Então, a pessoa, ela vai ficar oscilando entre o bem e o mal. E essa pessoa que cair nessa oscilação, ela pode acabar louca. Por quê? Porque ela nunca vai saber qual a direção que ela tem que tomar. Porque você está no meio, como uma bola de ping-pong. Então, é de grande importância que você saiba como você pode andar em espírito. É de grande importância. Vamos ver no capítulo 5, no verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se você não está debaixo da lei, qual o seu posicionamento perante a lei de Moisés que está sendo citada aqui? Na realidade, para nós que somos cristãos, nós não estamos mais debaixo da lei, porque quando Cristo estava na terra, ele falou que quando ele foi colher espigas de milho em um milharal, os fariseus vieram repreender porque não era época de colher espigas de milho.
que ele era um sábado e ele não poderia estar fazendo aquele serviço. E Jesus os repreendeu e disse: vocês não sabem que o sábado foi criado para o homem? Então, quando Cristo estava na terra, ele foi nosso substituto. E sendo nosso substituto, ele nos colocou acima da lei de Moisés. Hoje nós estamos acima da lei e debaixo da graça. Então, nós não cumprimos a lei de Moisés, nós observamos as Escrituras. Nós observamos as Escrituras, mas não cumprimos a lei de Moisés. Entendeu? Porque nós não estamos mais debaixo da tutoria, se é que é essa palavra, nós não estamos debaixo da tutoria da lei. Então, veja o que diz o livro de Êxodos. Existe um verso que diz assim: porque o meu anjo irá diante de ti e te levará. O meu anjo irá diante de ti e te levará. Nesse momento, se você tem os olhos iluminados, você irá perceber que nós temos uma direção de Deus e essa direção ela é angelical. Hebreus, no capítulo 1, no verso 14, diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o que acontece? Você tem um anjo que vai adiante de você, porque foi dado ordem para esse anjo de nos servir, abençoado. Entendeu? Nós somos servidos por anjos. Quando muitas vezes acontece coisas com você e você, sem querer, você acha a solução e não sabe como você conseguiu achar aquela solução, quem te adiantou, e por um milagre, parece que por um milagre você conseguiu aquilo que você tanto almejava, dê graças a Deus pelo seu anjo, porque você tem um anjo. Você tem um anjo que te guarda, você tem um anjo que Deus enviou diante de você e ele está te levando, ele está te conduzindo em triunfo. Esse é o serviço dele, como diz o apóstolo Paulo, porque eles são espíritos ministradores, espíritos que trabalham ao nosso favor. Agora, para nós irmos compreendendo o que é andar no Espírito, vamos ler agora no livro de Gálatas, no capítulo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. O fruto do Espírito, abençoado, deve estar em equilíbrio. Não são frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito que deve estar em equilíbrio na sua mente, em você. O fruto do Espírito serve como uma bússola. Uma bússola. Por quê? Se você está praticando o fruto do Espírito, ele deve ser praticado, ele deve ser exercitado, melhor dizendo, deve ser exercitado. A paz, o gozo, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Esse é o fruto do Espírito que deve estar em equilíbrio em nós e ele deve ser exercitado. Ele deve ser exercitado.
O fruto do Espírito também denuncia a pessoa má, denuncia a pessoa que não tem o conhecimento da verdade, denuncia a pessoa que está andando na carne. O fruto do Espírito não pode estar em desequilíbrio, ele deve estar em equilíbrio. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar para você. Por exemplo, dentro do fruto do Espírito, nós temos um elemento que ele é muito perigoso. Que elemento é esse? A fé. A fé, ela é muito perigosa. Se ela estiver em desequilíbrio na sua mente, ela pode causar grandes danos à sua vida. Por exemplo, nós vemos hoje vários grupos radicais espalhados pelo mundo e todos esses grupos, eles declaram que têm fé. Mas não adianta ter fé e não ter o amor, ter fé e não ter longanimidade, ter fé e não ter benignidade, ter fé e não ter bondade, nem mansidão, nem temperança. A fé, ela tem que estar equilibrada com os outros elementos do fruto do Espírito. Então, isso serve de alerta. Como também você não pode ter um amor desequilibrado. Você tem que ter um amor equilibrado. Você não tem que ter uma alegria desequilibrada. Você não tem que ter uma paz desequilibrada. Porque você vai acabar causando dano a você e a outras pessoas também. Vamos agora para o versículo 24 do livro de Gálatas. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É importante salientar que se de uma religião não tornar você um ser de Cristo, é importante salientar que ser de uma religião não torna você um ser de Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não adianta você achar que uma religião vai tornar você um ser de Cristo, porque não vai. O que vai tornar você um ser de Cristo é você saber que você é um espírito com Deus, que você é um espírito com Deus. Se vivemos no Espírito, no verso 25, andemos também no Espírito. Esse é o último verso que eu quero deixar para você. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Se nós pegarmos esse verso e dividirmos ele em suas duas partes, viver no Espírito e andar no Espírito. Às vezes nós confundimos essas duas coisas. Como que o nosso estudo começou? Digo, porém, andar em Espírito. Viver em Espírito e andar em Espírito são coisas distintas. Por exemplo, viver no Espírito. Todas as pessoas vivem no Espírito, amigo. Abençoado, todas as pessoas vivem no Espírito. O bêbado na esquina, ele vive no Espírito. As pessoas que estão usando drogas nesse momento, eles estão vivendo no Espírito. As pessoas que estão se envolvendo nas religiões, elas estão vivendo no Espírito. Por quê? Viver no Espírito nada mais é
do que ser participante no tempo da graça de Deus. No tempo Kairos. Então, viver em espírito é ser participante da graça. E todos nós somos participantes da graça. Agora, andar em espírito, por quê? As pessoas, na época de Paulo, eles receberam essa informação da graça. Paulo começou a ensinar e eles começaram a falar assim, então não precisamos seguir a lei, não temos lei para seguir, nós somos abençoados. E aí o que acontece? Eles descobriram que eles estavam no tempo da graça e começaram a fazer muitas coisas erradas, começaram a usar da liberdade de uma forma ruim, mesmo tendo a liderança de Paulo naquela época. Mesmo tendo Paulo como seu líder, começaram a praticar muitas coisas ruins, porque eles sabiam que estavam vivendo o tempo do Espírito, vivendo no Espírito, no tempo da graça. Mas Paulo disse, andemos também no Espírito. Para quê? Para poder reinar em vida. Você só vai poder reinar em vida se você andar no Espírito. Não adianta apenas você viver no Espírito. Você tem que andar no Espírito para você reinar em vida. Viver em Espírito é um condicionamento, mesmo que inconsciente. E viver é viver em um tempo. Andar em Espírito requer trabalho, requer esforço. Muitas pessoas vivem em espírito sem saber porque elas estão na graça, mas não estão reinando. Então, se você quiser reinar em vida, se você quiser receber os benefícios de estar vivendo no espírito, você precisa aprender a andar na graça, exercitar o fruto do espírito e pedir a direção ao seu anjo. Abençoado, recebo aí essa palavra para você, que você possa utilizá-la de uma forma muito boa, com toda a clareza que ela possa ter. E fique na graça e na paz do nosso Pai. Eu recebo a melhor semana para você aí.